Olá pessoal, hoje vamos falar acerca de um tema muito, mas muito importante, que é o HIV e SIDA, aqui no nosso canal Ciências Médicas Moçambique. Então, o HIV e SIDA. Em primeiro, temos que entender que o HIV e SIDA, eles são separados. Temos o HIV em parte e só mais tarde é que surge o SIDA. A pessoa pode ter o HIV e viver com o HIV, mas não ter o SIDA, conforme veremos em seguida. Então, o vírus da imunodeficiência humana é um retrovírus que ataca o sistema imunológico, especificamente as células CD4, mas que são, nesse caso, os linfócitos T auxiliares, ou em inglês chama-se linfócitos T helpers. Temos ainda aí, esses são responsáveis pela defesa do organismo contra infecções. Então, a infecção pelo HIV, se não tratada, pode levar à síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a SIDA ou AIDS. Um estágio avançado da infecção caracterizada por um grave comprometimento do sistema imunitário, tornando o indivíduo suscetível a infecções oportunistas, cancros e outras doenças. Então, só aqui na definição nós já conseguimos entender que existe uma determinada diferença entre o HIV e SIDA. Quanto à epidemiologia, no mundo, a infecção pelo HIV continua a ser um problema de saúde pública global. De acordo com os dados da UNAIDS em 2022, cerca de 39 milhões de pessoas viviam com HIV em todo o mundo. 1,3 milhões de pessoas foram infectadas com HIV e 630 mil pessoas morreram de doença relacionada com a SIDA. A África subsaariana continua a ser uma região mais afetada, concentrando a maior parte dos casos de HIV em todo o mundo. Então, em Moçambique, o Moçambique tem uma das maiores prevalências do HIV no mundo, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde, INS, e o Ministério da Saúde, estando como a UNAIDS. Então, a prevalência do HIV na população adulta de 15 a 49 anos é estimada em cerca de 13,2%. Moçambique é um dos países prioritários para o combate à epidemia do HIV. Esforços significativos têm sido feitos para expandir o acesso a testes, tratamento antirretroviral, nesse caso que é o TARV, e prevenção. Atualmente, graças a Deus, estamos em um estado muito avançado para esta questão da disponibilidade dos testes, assim tanto como do próprio tratamento antirretroviral. Quanto à fisiopatologia da infecção pelo HIV, o HIV ataca as células CD4, que desempenham um papel crucial na coordenação da resposta imunitária. Então, o vírus liga-se à célula CD4+, penetra nela e utiliza sua maquinaria para se replicar. Então, este processo acaba destruindo essa célula CD4, levando à diminuição progressiva da sua contagem. E a infecção, nesse caso, pelo HIV, ela pode ser dividida em diferentes fases. Onde temos a primeira fase, que é a infecção aguda. Após a exposição ao vírus, algumas pessoas desenvolvem sintomas semelhantes a de uma gripe, síndrome retroviral aguda, como febre, dores de garganta, erupção cutânea e dores, nesse caso, musculares. Esta fase acaba durando apenas algumas semanas. Então, depois temos a segunda fase, que é a fase assintomática, que é a latência clínica. Após essa mesma fase aguda, a pessoa pode permanecer assintomática por muitos anos, embora o vírus continue a replicar-se e a danificar o sistema imunitário. Então, quando acabamos saindo da fase assintomática e entramos na fase sintomática, lá começam a surgir diferentes tipos de doenças. E passamos para a fase terminal, que é a fase do SIDA ou AIDS, quando a contagem de células CD4 cai abaixo de um certo nível, que geralmente é abaixo de 200 células por milímetros cúbicos. Então, o sistema imunitário ele fica gravemente comprometido, tornando o indivíduo vulnerável a infecções oportunistas, como é o caso da pneumonia por pneumocistis girovense, a candidíase esofágica, a tuberculose e certos tipos de cancros. Então, existe uma certa relação entre a ITS e o HIV.
Então, as infecções sexualmente transmissíveis e o HIV estão intimamente relacionadas. E onde nós temos a presença de uma ITS, aumenta o risco de transmissão e aquisição do HIV por vários mecanismos. Por exemplo, vamos verificar aí por baixo. Temos a inflamação e lesões genitais. As ITS podem causar essa mesma inflamação e lesões nas mucosas genitais, facilitando a entrada, nesse caso, do HIV no organismo. Temos ainda o aumento da carga viral. Algumas ITS podem aumentar a carga viral, nesse caso, do indivíduo. Então, logo se aumenta a carga viral, ele torna-se uma pessoa mais contagiosa, com mais chances de poder transmitir ao outrem. Temos ainda aí comportamentos de risco, em que pessoas com uma ITS podem ter comportamentos de risco e também vão aumentar a probabilidade de exposição ao HIV. E, nesse caso, é crucial rastrear e tratar ITS para prevenir a transmissão do mesmo HIV. Como sinais e sintomas da infecção pelo HIV, os sinais e sintomas, nesse caso, vão variar e vão depender da própria fase da infecção. Onde temos que na infecção aguda, podemos encontrar aí a febre, dor de garganta, erupções cutâneas, dores musculares, gânglios linfáticos inchados, dor de cabeça, assim tanto como a fadiga. Na fase assintomática não vai apresentar nenhum sintoma. E na fase do SIDA vamos encontrar perda de peso inexplicável, fadiga persistente, suores noturnos, febres recorrentes. Temos ainda aí infecções oportunistas, como é o caso da pneumonia, candidíase e tuberculose. Temos ainda as manchas brancas na boca ou garganta, temos ainda a diarreia crônica, manchas roxas ou avermelhadas na pele. É importante salientar que muitas pessoas com HIV podem não apresentar sintomas por muitos anos. A única forma de diagnosticar é indo à unidade sanitária e fazer o teste de HIV. Como prevenção, temos aqui que as principais estratégias de prevenção da infecção pelo HIV vão incluir o uso do preservativo, e em que o preservativo é um método eficaz para a prevenção da transmissão sexual do HIV. E de lembrar que o uso do preservativo tem que ser consistente e correto, ou correto e consistente. Isso quer dizer que o indivíduo, ao usar o preservativo, não deve apenas usar em uma relação e após, por exemplo, algum certo momento, logo muda, já não usa. Não. Tem que manter-se a usar desde o início da relação até ao fim da mesma relação. Temos aí a testagem regular de HIV, em que o teste vai permitir, nesse caso, o diagnóstico precoce e o início do tratamento, o que vai prevenir a progressão da doença e a transmissão do vírus. Temos ainda aí o tratamento como prevenção, nesse caso em que as pessoas com HIV em tratamento antirretroviral com carga viral indetectável, elas não vão transmitir o vírus sexualmente. Então estamos a dizer que o indivíduo indetectável é igual a intransmissível, ou podemos usar ainda I igual a I. Temos ainda a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, que é o uso diário de medicamentos antirretrovirais por pessoas não infectadas, mas com alto risco de exposição ao HIV. Isso vai reduzir significativamente o risco de infecção. Nesse caso, atualmente nós estamos muito bem no nosso país, porque nós agora já temos os medicamentos para PrEP em muitas unidades sanitárias, o que é muito bom para nós. Isso vai poder nos ajudar a reduzir esse mesmo risco. E todo mundo é elegível para podermos ir aderir à PrEP, desde que sejamos pessoas maiores que 15 anos e que tenha, por exemplo, algum risco ou qualquer outra coisa, ou que deseje apenas fazer essa mesma profilaxia. Então, é só dirigir-se à unidade sanitária mais próxima. Vamos combater o HIV, vamos reduzir o risco de novas infecções. Temos ainda aí a profilaxia pós-exposição, que é a PEP, que nesse caso vamos usar medicamentos antirretrovirais após uma possível exposição a HIV, o que pode
prevenir desde que seja iniciada o mais rápido possível, que o ideal é dentro de 72 horas, que dentro desse período de 72 horas o vírus ainda não conseguiu se replicar, ainda não conseguiu começar a se replicar e espalhar-se. Temos ainda aí o aconselhamento e educação sexual. Devemos informar, nesse caso, sobre as formas de transmissão e prevenção do HIV. Essa é uma das nossas funções. Nós todos que formos a ver esse vídeo, temos que aconselhar e educar sexualmente aos nossos próximos. Temos que informar acerca, nesse caso, daquela necessidade de reduzir o número de parceiros, informarmos que devemos combinar, por exemplo, o uso do preservativo. Temos ainda a profilaxia pré-exposição. Essas todas as coisas, o Ministério da Saúde, ele está vindo apenas para poder nos auxiliar de modo a diminuirmos o número, nesse caso, de novas infecções cá no nosso país. Então, fora disso, ainda que o Ministério da Saúde está a oferecer testes de HIV gratuitos e confidenciais em diversas unidades sanitárias, que nós até podemos dizer que são em todas as unidades sanitárias do nosso país, desde o mais periférico até ao que está na zona, nesse caso, da cidade. Então, esses mesmos testes, de lembrar que são gratuitos, e na altura em que vamos fazer esses testes será, nesse caso, de caráter confidencial, em que só vai ser o profissional de saúde e a pessoa que vai lá testar. Então, é muito importante procurar, nesse caso, também um profissional de saúde para poder obter informações e aconselhamentos adequados, pois lá na comunidade a gente acaba falando certas coisas, ou temos ouvido alguns mitos, entretanto, que acabam não constituindo uma verdade. Meu muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever. A quem tiver qualquer dúvida acerca dessa aula ou quiser saber mais, é só apenas escrever lá nos comentários a sua questão e nós vamos poder responder o mais breve possível. O meu muito obrigado.